Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Pode sentar um minutinho, por favor. Quero cumprimentar aqui a igreja, cumprimentar meu amigo pastor Falcão, que está ali, pastor Mauro, Paulo Rocha, irmã Raquel, sua família. Como eu estou feliz, irmão, de estar aqui, viu? Muito alegre com o que eu estou vendo Deus fazendo aqui nessa igreja, nesse trabalho. Eu estava dizendo para o pastor Mauro que eu estou igual a rainha de Sabá. Eu estava ouvindo falar, mas não era nem a metade do que eu tenho ouvido falar, do que Deus tem feito aqui nesta obra. Pastor Mauro, irmão, nós nos conhecemos há muitos anos, servimos o Exército junto, na polícia do Exército, e aceitamos Jesus quase na mesma época. Como ele já disse, foi presidente da mocidade na ADEB, no Gama, onde nós aceitamos. E a minha esposa recebeu o batismo com o Espírito Santo com a imposição das mãos dele numa festa, num trabalho de aniversário. Acho que não era nem casado, né, Raquel? Naquela época não era nem casado. Ele era o presidente da mocidade e a gente foi comemorar, acho que o aniversário dele. Ele pôs a mão na cabeça da minha esposa e a minha esposa começou a falar em línguas. E ela falava assim, carrala, carrala, carrala. E eu falei, meu Deus, o que é carrala? E outras línguas ela falando. Aí quando eu era pastor do Riacho Fundo, eu sustentei um missionário numa cidade da Índia, e o nome da cidade era Kerala. Eu entendi que naquele dia que Deus batizou a minha esposa com o Espírito Santo, eu tinha que sustentar missionários na Índia. E, irmãos, pastor Mauro, ele me ajudou na obra missionária no Amazonas, aonde cheguei tem um ano. Financeiramente, ele fez o que está ali, ele contribuiu com o trabalho ali. Nós fizemos trabalho com crianças, com pessoas da mais terrível situação social que os irmãos podem imaginar. Ali eu peguei a Covid, quase morri, e coube ao nosso pastor presidente me trazer de volta. E aqui estou trabalhando na cidade de Formosa, no setor 31. Então, eu sinto muito feliz de estar aqui com o pastor Mauro Paulo Rocha. Devo a ele uma gratidão muito grande por tudo que ele tem feito. Pastor Mauro, ele teve um ministério sempre eficaz, de muitas almas, de muito trabalho. Ele fundou no Gama, quando a nossa igreja era bem pequenininha, um grupo chamado Atalaias de Cristo. E esse grupo, alguns aqui lembram, são do nosso tempo lá, trabalhava toda segunda-feira, visitando os que aceitavam Jesus, e no sábado nós nos reuníamos para orar, e fazer visita, expulsar demônio, curar enfermos, essas coisas dessa maneira. E a igreja era pequenininha, e com esse grupo ela foi crescendo, crescendo. E o Mauro nunca deixou de fazer a obra de Deus. Foi para os Estados Unidos, e eu ligava para lá, sempre conversando com ele, tão longe, mas ao mesmo tempo perto, porque Deus nos uniu nesse sentido espiritual, na vida ministerial. Meus queridos, então, expressando aqui minha alegria, meu contentamento, deixa eu ver até que hora eu posso ir, porque ele não falou. Ele não falou, que hora eu posso ir? Se deixar, eu prego até amanhã de manhã. Às 50 minutos está bom, né, pastor? Tá ótimo. Bem, eu tinha visto aqui o tema, mas eu orando ao Senhor, eu pedi a Deus que me desse uma palavra nesta noite, nesse primeiro culto de missões da Moriá, onde me sinto tão honrado por estar aqui, tenho orado e dito a Deus para que cresça a Moriá,
e que ela não fique só aqui, mas que em todo o Distrito Federal haja aí filiais da Moriá, para Deus ser glorificado em nome do Senhor Jesus. Quero que você abra comigo a palavra de Deus no livro do único profeta missionário que tem nas Sagradas Escrituras. Livro do único profeta missionário, profeta Jonas. Nós vamos ler aqui o capítulo 3, e vamos ler o versículo de 1 a 4, desse livro tão pequeno. Profeta Jonas. E o tema da minha mensagem será Ministério Restaurado, Almas Salvas. Ministério Restaurado, Almas Salvas. Foi o que Deus pôs no meu coração, pastor Mauro, nesse primeiro culto de missões, que eu sei que se eu estou aqui no primeiro culto de missões, na Igreja Moriá, eu faço parte dessa história já. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quem achou, diga amém. Amém. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Tem a versão ali subvertida. Meus queridos, só levanta a mão, diga assim, profetizando, diga: Senhor Jesus, usa agora o teu servo e fale aos nossos corações para a glória do teu nome e para a nossa edificação. Podeis vos assentar, fica à vontade. Eu não estou vendo ali um relógio, mas para não perder o horário, vou colocar o meu aqui. Queridos, o coração de Deus sempre foi um coração missionário. E a graça de Deus se estende de geração em geração. Nós sabemos que no tempo desse profeta era o tempo da lei. Mas durante a lei, Deus também sempre manifestou a sua imensa e inexplicável graça. E nós podemos ver que Deus sempre teve o interesse de salvar almas, quer fosse da descendência de Abraão ou quer fosse gentil. E nós podemos ver Deus, quando olhou para Nínive, aquela cidade cuja situação espiritual estava como Sodoma e Gomorra, Deus, na sua infinita misericórdia, levantou um homem, ou seja, chamou um homem. Este homem era Jonas, cujo nome quer dizer pomba, era um mensageiro. Jonas, ele era hebreu e viveu durante o reinado de Jeroboão II, em meados do século 8 a.C. Jonas era filho de Amitai, que também era profeta, provavelmente um dos discípulos de Eliseu, e ele era de Gat-Efer, uma cidade lá de Zebulon. Deus decidiu, já estava decidido, subverter, destruir uma cidade que tinha mais de 120 mil almas, mais de 120 mil pessoas. Naquela época, uma cidade deste tamanho
era uma cidade poderosa. Segundo os historiadores, Nínive tinha muralhas altas, que chegava a ter de extensão, ali no seu comprimento e extensão, 29 metros. Cada porta, que eram 15, tinha ali um leão feroz. Era uma cidade intransponível e uma cidade famosa pela crueldade dos seus militares, dos seus soldados. Segundo os historiadores, Nínive era a capital da Síria, a mais poderosa capital daquela época. E naquela época ela tinha cerca de 96 quilômetros de extensão e era de uma população aproximada de 120, como eu já disse, e era conhecido por sua desonestidade, arrogância, impiedade e falta de escrúpulos. E furava os olhos dos seus prisioneiros de guerra, esfolava eles vivos. E tinha uma coisa que eles faziam: eles arrancavam a pele dos seus prisioneiros e levantavam aquela pele como se fosse uma bandeira. Meus irmãos, era tanta crueldade que eles arrancavam as orelhas, os narizes. Então Nínive, ali com sua população, era considerada uma cidade cruel, como Sodoma e Gomorra. E olha o detalhe: era inimiga de Israel, era inimiga política e em todos os sentidos. O diabo, os demônios, dominavam totalmente o povo daquela cidade. Nós podemos ver, queridos irmãos, que Jonas, quando Deus o chamou, ele não quis ir, porque ele era um profeta que odiava Nínive. Isso nos faz entender que muitas vezes Deus nos chama, não para onde queremos ir, mas para onde é necessário que nós vá para fazer a vontade do Senhor. Nós sabemos que todos nós aqui somos chamados numa chamada universal e coletiva, mas tem pessoas que têm uma chamada exclusiva, uma chamada direcionada para um determinado lugar, para uma determinada missão. E a missão de Jonas era ir a Nínive, uma cidade que ele odiava. Porque para Deus, irmãos, existem obras que tem pessoas escolhidas antes da fundação do mundo para fazer. Ninguém iria fundar a Moriá a não ser o pastor Mauro, porque isso era um desígnio da eleição de Deus para a obra que ele tem, para a glória do seu nome, que está começando, tem 8 meses. E havia muitos contemporâneos no tempo de Jonas, que podia ir a Nínive, mas era Jonas o escolhido para ir a Nínive. Só que a Bíblia fala que este profeta missionário, o único enviado a uma nação gentílica naquela época, ele resistiu a Deus, ele negligenciou sua chamada e fugiu, desprezando a chamada de Deus na sua vida, e obviamente por motivos raciais e por motivos de ódio, de ira que ele tinha no seu coração contra Nínive. Quero dizer que hoje, se tem o primeiro culto de missões, e se tem aqui nesse momento pessoas com chamadas, certamente serão despertadas de forma poderosa. Eu preguei essa mensagem, eu me lembro, há uns 30 anos atrás, na cidade de Palmas, quando o pastor Silmar, ele era pastor presbítero de uma igreja da Arno 56, lá em Palmas. E ele ficou impactado com essa mensagem. Hoje ele é o pastor presidente da igreja dos Estados Unidos, Assembleia de Deus ali, e o pastor presidente em Palmas. E até hoje ele fala que essa mensagem impactou ele. E eu quero dizer para você que tem chamada, você não vai sair daqui da maneira que entrou. O Espírito Santo vai fazer o que apraz no teu coração, para que você faça a obra que Deus tem na sua vida para realizar. E o que eu quero dizer é que com essas atitudes de Jonas, ele teve o seu ministério completamente fora da vontade de Deus.
e precisava ser restaurado. Por quê? E para que Deus estava enviando Jonas à cidade de Nínive? A Bíblia diz em Jonas 1, versículo 2, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, o seu pecado, chegou até mim. Veja que o cálice da iniquidade daquela cidade, assim como Sodoma, chegou nas narinas de Deus. E Deus decidiu, Ele é amor, mas também é fogo consumidor. E Ele decidiu, vou destruir aquela cidade. Vou matar todos os que estão lá, porque eu não posso suportar pecados. E a Bíblia diz que essa foi a decisão de Deus. Mas antes, Deus disse assim, Jonas, vai lá, avisa eles, prega contra eles e diga que eles têm 40 dias para o arrependimento. Veja que Jonas, em Jonas 3, versículo 4, diz que começou Jonas a entrar pela cidade, fazendo a jornada de um dia, e clamava dizendo, ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Não tinha nenhuma mensagem de misericórdia, não tinha nenhuma mensagem de amor, mas só mensagem de juízo. Nós podemos ver em Jonas 4, versículo 11, que a Bíblia diz, Deus falando assim, não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a esquerda e também o seu gado. Veja, meus queridos irmãos, que assim como Jesus lá na cruz olhou para os seus algozes, que eu estava ali crucificando e dizendo, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Assim também estava a situação da grande Nínive com a sua população. Era um povo ignorante, que não conhecia a palavra, que não conhecia o Deus da salvação. A Bíblia diz que como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem é enviado? E como é que irão ser salvos sem ouvir a palavra? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eles eram ignorantes da palavra, mas estavam com a lei da consciência, na maldade que eles praticavam, alcançar o juízo de Deus. Esse era o porquê. E para que Deus estava enviando Jonas? Para pregar a palavra de Deus na cidade de Nínive. Porque Paulo disse, no capítulo 1, versículo 16 da carta aos Romanos, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho cura, o Evangelho salva, o Evangelho liberta, o Evangelho transforma, o Evangelho santifica e gera o homem para ser filho de Deus e morar com Ele na eternidade, na vida eterna. Veja, então foi por isso que Deus enviou Jonas, mas a resposta de Deus a Jonas foi, eu não irei. E eu não sei por que Jonas decidiu fugir de Deus. Veja que ele era um profeta que não tinha o conhecimento do rei Davi, que o rei Davi escreveu na sua música, nos seus versos, no Salmo 39, como fugirei da sua face, do seu espírito, aonde dele me esconderei? Mas Jonas fugiu para Tarse. Jonas foi para a Espanha, bem longe, quase 4.000 quilômetros. Ele pensava, não, eu vou fugir. Não posso ir a Nínive, eu quero que os 40 dias passem e que aquele povo morra. Odeio aquele povo. Aí alguém me pergunta, pode ter alguém com chamada que não tem amor no coração? Sim. Pode ter alguém escolhido por Deus para uma obra específica, mas que não tem misericórdia? Sim. Assim era o coração de Jonas. Veja, meus queridos irmãos, que Jonas então fugiu, e quando ele fugiu, ele entrou num declínio espiritual. Toda aquela pessoa que foge da chamada de Deus, que se esconde em seus subterfúgios, para não fazer a vontade do Senhor,
certamente ele entra numa vida de depressão, de caída espiritual, que não tem quem possa imaginar. Talvez você que está nesta noite tenha uma chamada de Deus aqui, e quem sabe tem aquele que está no seu cantinho escondido, dizendo: Deus, não fale comigo, não quero sonhar, não quero profecia, eu não quero fazer obra missionária. Mas eu quero dizer aqui nesta noite, pelo Espírito profético que está no meu coração, ministrando neste momento, se Deus tem uma chamada na tua vida, Ele vai te encontrar, Ele vai te pegar, e Ele vai te enviar, e você fará, porque Ele é poderoso para levar você na sua soberania, aonde Ele quiser levar. E veja bem, meus queridos irmãos, que Jonas fugiu. E Jonas, um profeta missionário que fugiu de Deus, várias vezes ele caiu. Jonas, um profeta missionário que fugia do Senhor. Deus não tinha feito um pedido a Jonas. Deus tinha dado uma ordem: vai até Nínive, e lá profetiza, e lá prega a minha destruição. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, está escrito: pois se anuncio a palavra, o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim, diga assim: ai de mim. De novo, diga: ai de mim, se não anunciar o evangelho. Diga para o seu irmão: você foi chamado para pregar o evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. E estes sinais seguirão os que eu creio: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não fará mal algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e o Senhor os curará através das suas mãos. Eu quero dizer para você, Jesus não pediu, não implorou a nós que fosse, mas ordenou: ide. Ele disse: ide. Então é obrigação nossa pregar o evangelho. Ao fugir da chamada de Deus para a cidade de Nínive, Jonas desceu. Jonas entrou no declínio espiritual. Algumas coisas que talvez você não entenda, vai entender o porquê está acontecendo na sua vida. Talvez você, meu amigo, entrou aqui hoje e não queria ouvir o que vai ser dito. Por que estás fugindo de Deus? Por que estás fugindo da responsabilidade de pregar o evangelho? De ser missionário? Não, mas para onde Deus mandou é muito difícil. Mas para onde Deus falou comigo, eu não dou conta. Talvez você diga: ainda sou uma criança, como disse Jeremias, ou diga como Moisés: sou homem de língua pesada, ou outra palavra, mas aquilo que Deus tem na sua vida, você não pode recusar, porque senão você entra numa vida de queda espiritual. A Bíblia diz que Jonas, fugindo de Deus, desceu para Jope, foi a primeira descida. Fugindo de Deus, desceu para dentro do barco, foi a segunda descida. Terceira, desceu para o porão do navio, depois desceu para o fundo do mar, desceu para o ventre do grande peixe, e por último, desceu às profundezas da morte. Tudo isso está escrito em Jonas capítulo 2, no versículo 6 diz: eu desci até os fundamentos dos montes, a terra encerrou-me para sempre com seus ferrolhos, mas tu, ó Senhor meu Deus, fizeste subir da cova a minha vida. Veja que Jonas, ele é um tipo do Senhor Jesus, e Jesus é um antítipo de Jonas, porque Jesus disse assim: um sinal será dado a essa geração. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus falando da sua morte e da sua ressurreição. E disse para aquela geração: naquele dia, no juízo, Nínive se levantará e vos julgará, porque se arrependeu com a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior que Jonas. Veja que o Senhor estava dizendo
que Jonas, claramente como ele, que por nós morreu, desceu ao inferno, ressuscitou com a chave da morte e do inferno na mão, para que você estivesse aqui hoje dando glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus nessa noite? Assim também Jonas, claramente nessa simbologia, por causa da sua negligência, ele estava descendo ao inferno. Missão é uma coisa muito séria. Missão, às vezes, a gente fica pensando, pastor Mauro, que missão é para a gente ganhar multidões, é para a gente fazer uma obra extraordinariamente grande, mas às vezes missão é para a gente subir o Monte Sicar e salvar a mulher samaritana, tão envergonhada, que no capítulo 4 de João diz que ela ia ao meio-dia para buscar água, e Jesus importava passar em Samaria, indo de encontro a Jerusalém, e ali teve um encontro com a mulher samaritana, que tinha tido 5 maridos, e o que ela agora tinha não era dela. Uma mulher vivendo em adultério, uma mulher com decepções emocionais, uma mulher que nunca tinha dado certo na família, mas Jesus passou ali, sabe para quê? Para salvá-la e levantar a primeira missionária que pregaria em Samaria. Quem está entendendo a mensagem, olha aí para o seu irmão, diga: Deus vai fazer a obra através da sua vida, porque Ele tem a chamada. Às vezes é para você ganhar uma alma. Uma alma. Às vezes eu fico lembrando, irmãos, quando Jesus atravessou o mar de Tiberíades e foi até Decápolis, lá em Gadara. Sabe o que ele foi fazer em Gadara? Pode observar. Em Gadara tinha um homem endemoniado, um homem que se feria com pedras, um homem que dormia nos sepulcros, um homem tão cheio de demônios, que quando amarravam ele com correntes, ele quebrava as correntes, que quando prendia ele arrebentava tudo, saía correndo nos montes, se ferindo com pedras. E sabe qual é a situação daquele homem? Ele tinha uma legião de demônio, mas Jesus estava interessado nele, porque Jesus sabia que era através dele que ele entraria em Decápolis e faria uma grande obra missionária ali naquela cidade. Aí alguém diga: não, eu vou para aquela grande. Escute bem, às vezes é uma só pessoa. Deus te leva para um lugar tão longe, para você ganhar apenas uma pessoa. A Bíblia diz que quando ele chegou em Gadara, aqueles demônios vieram de encontro a ele, trazendo aquele homem, e ele caiu aos pés do Senhor, e os demônios falavam na boca dele: não nos expulse, não nos lance no abismo. E Jesus pergunta: qual é o teu nome? Ele disse: legião, porque somos muito. Havia uma legião, 6.000 soldados. Havia dentro daquele homem milhares de demônios num corpo só. Aí Jesus dizia: sai. Eles disseram: olha, se nos ordena, deixa a gente entrar naqueles porcos. E tinha uma manada de porcos ali, quem sabe com mais de 3.000 porcos. E os demônios saíram dele, entraram nos porcos e se afogaram no mar. Mas o que eu quero dizer hoje, que quando as pessoas da cidade chegaram, olharam e lá estava um único homem que Jesus atravessou para salvar, e ele estava vestido em sã consciência e disse: deixa eu ir contigo, Jesus. Ele disse: não, você vai ficar aqui, vai na tua família e anuncia quão grande maravilha Deus operou na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga: eis-me aqui. Isto é missão. Às vezes não é uma multidão, é uma só pessoa. Mas Jonas estava sendo enviado para salvar uma multidão, para anunciar o evangelho a uma multidão. Veja bem, irmãos, que Deus ele sempre trabalha para colocar aqueles que são eleitos. Creio eu que Jonas era um eleito. E o eleito, irmão, não tem como correr de Deus. Não tem como escapar de Deus. O eleito é aquele inserido num projeto irrefutável, num projeto que não tem como ninguém impedir. Jó disse que os projetos de Deus ninguém pode impedir, não pode ser frustrados. Por quê? Porque quando Deus elege alguém para uma determinada obra, com um destino para alguma coisa que o glorifica, Deus trabalha. Às vezes o coração do homem não entende, mas Deus trabalha até que a sua glória venha e aconteça a sua vontade. Veja bem que 4 coisas
Deus preparou para restaurar a chamada desse missionário fujão. Eips, vou repetir, tem 4 coisas aqui que Deus preparou para restaurar a chamada desse rebelde missionário, com chamada tão grande, mas que fugia da responsabilidade missionária. Primeiro, Deus preparou uma tempestade para acordar Jonas do sono espiritual. A Bíblia diz em Jonas, capítulo 1, que Jonas desceu para o porão do navio, bem tranquilo, sabendo que tinha uma cidade que com 40 dias iria morrer 120 mil pessoas, mas ele desceu para o porão e tranquilamente dormiu o sono da negligência espiritual. Mas sabe o que Deus fez? Trouxe uma tempestade, enviou um vento no mar e uma tempestade para despertar Jonas daquele sono espiritual. Irmão, tem muita gente que não sabe por que só vive em tempestades. Por que que as coisas não estão dando certo? Por que que onde chega, ao invés de ir para frente, anda para trás? Por que que os ventos contrários muitas vezes estão soprando em suas vidas, em suas famílias, no barco onde eles entram? Porque tem gente assim, irmão, quando chega numa empresa, às vezes a empresa está bem, ele chega, afunda tudo. Quando chega numa comunidade, tudo começa a dar errado. Sabe o que é isso? Muitas vezes são pessoas que têm chamada, mas estão no porão do barco para a Espanha, dormindo o sono da negligência, não correspondendo àquilo que Deus quer na sua vida, a sua chamada. Talvez alguém que nesta noite tenha chamada e esteja dormindo este sono e não queira acordar, esteja sonhando com muitas coisas e tranquilamente dormindo, enquanto a Bíblia diz que o juízo de Deus está chegando. Veja bem, meus queridos irmãos, que Deus enviou uma tempestade na vida de Jonas. Ninguém é inocente depois que Deus avisa. Se Deus tem uma chamada na sua vida e você está fugindo dele, olha a profecia, tempestades virão a partir de hoje, vai soprar o vento contrário, mas Deus vai fazer você levantar deste sono, porque está escrito: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e receba a revelação e o esclarecimento de Deus. Quem está entendendo, Jonas sofreu a tempestade porque era Deus que estava preparando para despertar. Olhe bem, será que não tem pessoas nessa noite aqui vivendo uma tempestade que não consegue compreender? Por que será que as portas não se abrem? Por que será que ao invés de bênçãos estão vindo maldições? Você tem chamado, amigo, você tem chamado, minha irmã. Está na hora de despertar e dizer: eis-me aqui. Segundo, Deus preparou um grande peixe para levar Jonas ao arrependimento e renovar sua chamada. Quando aquela tempestade veio, os marinheiros pensaram: por que veio essa tempestade? Eram homens religiosos e disse assim: que mal nós cometemos? E foram até Jonas e disse: acorda, dormente, quem é você? Ele disse: eu sou profeta, eu sou um homem de Deus. E por que está acontecendo essa tempestade? A gente está esvaziando tudo e a tempestade não para. Ele disse: eu sou o motivo. Deus me enviou e eu negligenciei a chamada e estou fugindo dele. Mas se vocês me jogar fora do barco, a tempestade vai parar. Veja, meus queridos irmãos, que aqueles homens temeram grandemente a Deus, mas não tinha outro jeito. Pegaram Jonas, jogaram no mar. E Jonas, quem sabe, pensava: agora eu no mar vou só morrer. Mas Deus preparou um grande peixe, e aquele grande peixe engoliu Jonas. Sabe qual era o propósito daquele grande peixe engolir Jonas? Despertar o seu coração endurecido para arrepender-se da sua rebeldia contra a chamada de Deus. Veja bem, meus queridos irmãos, que aquele peixe, ao engolir Jonas, a Bíblia diz que lançado ele disse: estou diante dos teus olhos, contudo tornarei a olhar para o teu santo templo. Quero dizer para você que hoje Deus vai falar com você, Deus vai falar em sonho.
Deus vai falar em visões, Deus vai falar em profecias, porque assim foi comigo, assim também será com você. Mas quando Ele falar, por favor, diga: Deus, conte comigo, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas talvez você diga como Isaías: sou homem de lábios impuros, um homem que moro, estou no meio de um povo de impuros lábios, está tudo assim, não sou digno. Mas Deus ainda é aquele que tem a brasa poderosa para purificar os lábios de quem Ele chama. E essa brasa é o poder do sangue do Cordeiro, que lava, purifica e justifica e enche do Espírito Santo para você fazer a obra do Senhor. Escute bem, não espere o peixe te engolir para se arrepender de dizer não para Deus. Talvez você esteja aqui e quantas vezes, lembre agora, você tem dito não para a chamada do Senhor nosso Deus. Queridos, a chamada é pesada e às vezes é necessário renúncias de conforto, renúncia às vezes das coisas que durante muito tempo lutamos para conquistar. Eu me lembro que uma pessoa chegou para Jesus e disse: Senhor, aonde tu fores eu irei contigo. Jesus disse: é mesmo? Qual é a tua intenção? As raposas têm covis, os pássaros têm ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Não tenho tempo mais para nada, senão para fazer a obra do meu Pai. Outro chegou e disse: Senhor, eu vou contigo, mas deixa primeiro eu enterrar os meus pais. Ele disse: não, de jeito nenhum, vem e segue-me, deixa que os mortos enterre os seus mortos, e tu vem e segue-me. Outro chegou e disse: deixa, eu vou contigo, mas deixa eu primeiro me despedir da minha família. Mas Jesus disse: negativo, me segue. Quem lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Escute aqui, meu amigo, quantas vezes Deus fala conosco e o nosso coração endurece. Quantas vezes Deus falou contigo e você disse não. Deus está preparando o peixe, e esse peixe virá. Eu não sei como ele vem, mas quando ele vier, certamente levará você ao arrependimento. Eu espero que isso não aconteça, mas que pelo Espírito Santo você seja convencido nesta noite do pecado, do juízo e da justiça, e venha dizer a Deus: eis-me aqui. Quem está entendendo a mensagem, diga glória a Deus. Em terceiro lugar, Deus preparou uma boboreira para ensinar Jonas a valorizar mais a salvação das almas do que os bens materiais da sua vida. Eis aqui. Quantas pessoas hoje, irmão, estão tão bem, financeiramente tão bem, está tudo a mil maravilhas, portas se abrindo para todo lado, dinheiro na poupança, vários cartões de crédito, tudo bem, está tudo bem. Mas quantas pessoas, irmãos, hoje estão valorizando mais a sua vida terrena, os galardões dessa vida, os bens daqui, do que o galardão celestial que virá para os que são ganhadores de almas. Aqui quero dizer uma coisa: não se escandalize, não se entristeça com o pregador. Tem muita gente crente que é salvo, se é que é mesmo, que não está nem aí para a salvação de almas. Ele vai, entra e sai, segue sua vida, mas não tem interesse em salvação da alma de ninguém. Eu quero dizer uma coisa, que todo salvo quer ganhar almas. Filipe encontrou Jesus, correu de encontro a Natanael e disse: só encontrei o Messias. E quem é ele? Ele disse: é o Cristo. E de onde ele é? De Nazaré. Disse: Nazaré não vem coisa boa não, mas vou lá ver. Ele disse: vem ver. E foi salvo aquele homem, porque Filipe o levou a Jesus. Podemos ver que André levou Pedro, e você com certeza deve levar sempre alguém a Jesus, porque todo salvo se interessa com a salvação das almas. Mas tem aqueles que nunca visitou um hospital para salvar um moribundo na última hora. Tem aqueles que nunca visitaram os presídios para pregar o evangelho aos que estão em prisão. Tem aqueles que nunca saíram como semeador da boa semente, levando a palavra de Deus. Eles não estão nem aí. Eu quero dizer, eles querem simplesmente viver uma vida tranquila. Veja bem,
que Deus preparou, meus queridos irmãos, uma boboreira, a fim de levar Jonas a conhecer ali a fragilidade humana. O que é isso, fragilidade humana? Os homens são falhos, os homens são passageiros. Nós somos pessoas que nascem e morrem como a Eva que nasce murcha. Deixa eu dizer uma coisa para você, se o teu coração não se interessa em ganhar almas, duvide da sua salvação. Toda pessoa nascida de novo, ele quer fazer alguma coisa. Eu não posso ir, mas ele aplica financeiramente. Eu não tenho dinheiro, mas ele passa madrugadas em jejum e oração, dizendo: Deus, levanta missionários. Com certeza, toda pessoa que é salva, ele quer ganhar almas. Mas Deus, quando Jonas entrou em Nínive, preste bastante atenção, Jonas entrou em Nínive, depois de todo aquele sofrimento. Eu sei por que ele entrou, e até já preguei sobre ele. Como eu falei no início, a Bíblia diz que eles eram cruéis. Eles arrancavam a pele dos seus inimigos. De repente alguém olhou naquelas muralhas intransponíveis e veio um homem todo descascado, um homem todo sem cabelo, um homem todo descascado. Por quê, pastor? Porque existe um fenômeno dentro do ventre da baleia que chama peristaltismo. O que é o peristaltismo? É o movimento do estômago, ali do intestino, que gira enquanto ali o ácido cai em cima para derreter aquele alimento para a digestão. Eu posso entender que quando o peixe cuspiu Jonas lá na praia, ou seja, fora daquele lugar, Jonas estava todo descascado e levantou-se com seu ministério restaurado, depois daquilo, para atender a chamada de Deus. Quando o primeiro atalaia das muralhas de Nínive viu aquilo, olha, está vindo um dos que nós matamos, está todo descascado, arrancaram a pele, vamos abrir para que vê o que é aquilo. E todos ficaram interessados, de onde vê esse homem? E quando ele entrou daquela maneira, descascado, sem cabelo, parecendo ali um fantasma que havia ressuscitado, eles abriram as portas e perguntaram: quem és tu? Eu sou o servo do Deus Altíssimo chamado Jonas, e ele me enviou, e saiu no meio da cidade dizendo: daqui a 40 dias, Deus matará todos vocês, Deus destruirá essa cidade. E enquanto ele falava, o Espírito de Deus trabalhava na vida daqueles pecadores. Sabe por quê? Porque Deus queria salvar aquela cidade. Quem está entendendo, diga amém. Quando Jonas fez aquilo, o rei desceu do trono, pregou jejum em toda a cidade, vestiram de pano de saco, colocaram cinza na cabeça e começaram a clamar o Deus de Israel, o Deus de Jonas. Sabe o que aconteceu, irmão? Foi o maior avivamento da história bíblica. Quase 120 mil pessoas entregaram sua vida a Deus e se converteram ao Senhor nosso Deus. Quem pode adorar? Vou repetir: 120 mil pessoas saíram das suas casas, gritaram com saco de cinza e pano ali, de humilhação, e gritava: Deus de Israel, Deus desse profeta, não nos mate. E foi o maior avivamento. Olha para o seu irmão, diga: a palavra salva, a palavra viva, a palavra gera um novo homem, a palavra pode salvar, e Deus quer usar você para pregar esta palavra. Mas sabe o que aconteceu, senhores e senhoras? O povo foi salvo, clamava, e Jonas subiu para o monte, irmão, e ficou ali torcendo. Não, Deus, eles vão morrer todo mundo, mas eu quero que tudo morra. E ficou ali em cima, irmão, careca, descascado, todo cheio de problema, revoltado. De repente, veio um sol sobre a sua cabeça descascada, e ele pegou e desmaiou, irmão, ali no sono. Quando ele acordou, Deus tinha feito uma boboreira subir sobre a sua cabeça. Preste bastante atenção. Quando ele acordou, que viu aquela boboreira e aquela sombra refrescante, a Bíblia diz que ele se alegrou tanto e ficou debaixo da boboreira, esperando a destruição de Nínive. Sabe o que essa boboreira é, irmãos?
muitas vezes são a nossa posição de comodismo, são as bênçãos que estão sendo multiplicadas e nos acomodamos com o que Deus tem dado. Preste bastante atenção. Tem muita gente debaixo da boboreira financeira, tem dinheiro sobrando. Tem muita gente debaixo da boboreira da cultura, tem muito conhecimento. Tem muita gente debaixo de muitas aboboreiras que Deus lhe deu. Glória a Deus por estar lhe abençoando. Glória a Deus por você ser um descendente de Abraão e as bênçãos do Senhor estão sobre a sua vida. Quem pode dar glória a Deus por isso aí? Mas sabe o que aconteceu? Aquela boboreira estava ali para despertar em Jonas o entendimento. Diga comigo assim: os bens materiais não pode comparar com os bens espirituais. Diga assim: Deus quer empreendimento na obra financeira. Deus quer salvar almas. Saia debaixo dessa boboreira, em nome do Senhor Jesus. Mas pastor, como é que é isso? A Bíblia diz, irmão, que toda aquela semente que cai no meio dos espinhos e não dá fruto, é porque os espinhos sufocam. E na parábola de Jesus diz que os espinhos é os cuidados com as coisas materiais dessa vida, que sufoca a pessoa que é chamada e ela não dá mais fruto. Preste bastante atenção. O que eu estou usando aqui de analogia é dizer para você que muitas vezes a pessoa está, pastor Mauro, debaixo de uma boboreira tão gostosa, está vivendo, como diz a história, com burro na sombra, está tudo dando bem. Mas se você tem chamada, se você é escolhido, com certeza, se não despertar para amar as almas, Deus vai tomar uma providência. Aí vem aqui a quarta coisa que Deus preparou. Deus preparou um bichinho, um pequeno bichinho, para ferir a boboreira onde Jonas estava descansando, tranquilo da vida, esperando a destruição das almas. Deus preparou um bichinho a fim de levá-la a conhecer a fragilidade humana e ter compaixão no seu coração. Diga assim: sem misericórdia, sem compaixão de Deus no coração, ninguém ganhará almas. Repita de novo: se eu não tiver no coração misericórdia das almas, compaixão dos perdidos, jamais ganharei almas. Jonas não tinha compaixão, ele preferia as coisas materiais, ele preferia a boboreira, ele preferia reconhecimento, ele preferia as regalias dessa vida, ele preferia elogios, ele preferia tantas coisas que esse mundo passageiro oferece, mas não queria almas. Ele queria destruição de Nínive, ele queria ver Nínive se lascar, como diz o carioca, e simplesmente continuar debaixo da sua boboreira. Mas diga assim: Deus preparou um pequeno bichinho para comer, para destruir a boboreira de Jonas. Ei, feche seus olhos só um minutinho, por favor. Omaha que remeneke fasurramanachuyanda. O que eu vou falar aqui agora, não olhe para mim por gentileza, é profecia. Não sei para quem, tem muitos aqui com chamada. O Espírito de Deus já está testificando com o seu coração. Está na hora de sair debaixo dessa vida acomodada. Está na hora de resistir, de deixar de resistir a chamada do Espírito Santo. Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deixa eu dizer para você, Jonas estava bem tranquilo, e sem perceber, o bichinho começou a comer sua boboreira. Aleluias. Para quê, pastor? Para despertar nele a compaixão.
Tem gente que só desperta para a obra missionária quando Deus tira tudo. Deus tira emprego, Deus tira contratos, Deus tira riquezas, às vezes até a saúde, e vai amassando, e vai tratando, e vai, e o bichinho comendo a boboreira. Eu estou agora profetizando, homem. Quer me negue faço demais. Está na hora de você despertar. Por que estás olhando para as coisas materiais mais do que as espirituais? Por que teu coração perdeu aquele fogo que ardia pela obra missionária? Porque as lágrimas que Deus fazia jorrar nos teus olhos não caem mais. Aonde está aquela vontade que eu pus em ti para ganhar almas? Hoje eu vou despertar. Eu vim aqui nesta noite com o meu bichinho para comer a boboreira onde tu está deitada, onde tu está deitado. E tu vai sentir agora a minha unção perturbadora, regeneradora, vivificadora. Tu vai entender o porquê. Nesta noite Deus está dizendo: eu não abro mão da obra que tenho contigo. Eu não abro mão da chamada que dei na tua vida. Te lembra dos sonhos, te lembra da profecia, te lembra das palavras de ciência, das revelações e das visões. Hoje é dia de restauração da chamada para ver almas salvas. Jonas, que está aqui nesta noite, Jonas, você, minha irmã, Jonas, desperta, Jonas, acorda, sai depressa dessa boboreira, deixa Deus encher teu coração do amor que estava nele quando enviou seu filho para morrer na cruz por você. É hora de despertar esta compaixão, essa dor intrínseca pelas vidas que estão se perdendo agora. Chamada restaurada é sinal de almas salvas. Não deixa não o bichinho acabar com sua alegria. Não deixa não. Não deixa que esse tratamento chegue, não, depressa. Olha para as multidões, quando Deus destruiu a boboreira, que Jonas acordou, ficou revoltado, ficou irado. Aí Deus disse: é razoável essa tua ira, por causa da boboreira que num dia nasceu, num dia morreu e tu não plantou? E não teria eu compaixão dessas 120 mil almas que não sabe discernir a mão direita da esquerda, e também dos seus animais? Era Deus dizendo para mim e para você, na sua linguagem profética, bíblica e missionária: nós precisamos olhar para as almas. Por favor, fique em pé, por gentileza. Aleluia. Mauro, daqui sairá missionários. Daqui sairá pessoas que vão impactar lugares que estão lá no fundo do poço. Foi o maior avivamento na pregação de um homem que não tinha amor. Imagina na pregação da boca dos que têm amor. Imagina aqueles que têm as compaixões de Jesus movendo em suas entranhas. Hoje é dia de despertamento. Nesse primeiro culto missionário, Deus está dizendo: levanta, Moriá, vai além das fronteiras, Moriá, entra nos vales, nos desertos. Quem crê na profecia, jogue a mão para cima, dê glória a Deus e seja renovado na chamada. Não são missionária, não são sobrenatural. Deus está falando, é você quem vai. Oh, glória.
Quem está sentindo a unção da chamada aqui nesta noite, Deus está restaurando chamada, Deus está renovando com ministérios. É você. Isso aqui não é uma brincadeira, não é uma peça, não é um jogral. Isso aqui é um culto missionário, aonde o Espírito veio para dizer: levanta e vai, levanta e vai, levanta e faz, levanta, porque eu quero você fazendo a minha obra, a obra missionária. Oh, queridos, vou terminar. Eu tive uma experiência com Deus. Eu visitei os hospitais, o hospital de base, uns 3 anos. E as portas se abriram ali, ninguém pôde fechar. Todo dia, na hora do almoço, eu trabalhava no Ministério da Agricultura, na Serra Dourada, no setor comercial. Eu ia para ali. E eu subia aquele hospital de sala, de andar em andar. Todo dia, 10, 15, às vezes 5, 20 almas aceitavam Jesus. Foi uma colheita imensa nesses 3 anos que eu visitava, cura, tantas coisas. E eu me lembro que no 3º andar tinha um jovem. E este jovem estava com problema de coração. E eu cheguei ali, era 15 minutos para as 14 horas, porque às 14 eu voltava para o meu trabalho. E eu preguei para aquele jovem com problema cardíaco. Falei de Jesus. Ele levantou a mão e aceitou Jesus. 1:50 eu saí me despedindo dele com a paz do Senhor. No outro dia eu voltei. E quando eu cheguei lá, chamei uma enfermeira e disse: moça, onde está aquele rapaz do leito número tal? Ela disse, o nome dele era esse. Disse: era. Ele entrou em óbito ontem. Quando faltava 10 minutos para as 14 horas, ele morreu. Irmãos, faltava 1 minuto, pastor Mauro, para ele morrer, para descer à eternidade, um inferno sem salvação. Mas olhe para o seu irmão e diga: Jesus chegou primeiro. De novo, olha aí, diga: Jesus chegou primeiro. Balança seu irmão, diga: quando você chega, é Deus chegando. Quando você chega, é Deus salvando através de você. Deixa Jesus chegar primeiro agora. Pregue para o vizinho, pregue na escola, pregue no trabalho, pregue na faculdade, pregue no estabelecimento do seu trabalho. Quem está entendendo a mensagem, joga a mão para cima, dê um glória a Deus. Jesus quer chegar primeiro. As almas estão aí precisando de você. Em nome de Jesus, eu quero orar com a autorização do pastor Mauro. Põe a mão no seu coração. Aleluia. Será que tem pessoas que serão aqui impactadas como o pastor Silmar? Pastor Silmar, depois daquilo, ele teve um sonho. Pode ser que alguém nos Estados Unidos esteja ouvindo agora. Ele sonhou que estava sentado no globo da terra, olhando para a terra. Quando ele me contou, Deus me deu o discernimento e disse: olha, Deus vai te dar igrejas em muitas nações. É o sentido você sentado no globo da terra. Hoje ele tem igrejas nos Estados Unidos. Inclusive o Mauro dirigiu uma das igrejas dele como missionário. Hoje tem igreja em Roma, igreja em Portugal, em muitos lugares do mundo. Sabe por quê? Porque atendeu a chamada de Deus. Porque disse sim para o Deus que tinha a obra na sua vida. Por favor, pela fé, balance essa pessoa e diga: grande é a obra que Deus tem na sua vida. Oh glória, quem sente isso aí, diga: grande é a obra que Deus tem na sua vida. Desperte, porque Deus quer usar você. Querido Pai Celestial, te agradeço pela vida daqueles que têm chamado aqui neste lugar, pelo despertamento do Espírito Santo, pela obra que Tu começou a fazer agora nesse dia missionário. Tu estás levantando agora homens e mulheres. Tu estás, Senhor, preparando para a glória do Teu santo nome. Senhor, eu profetizo na autoridade do Teu nome santo. Tu levantará aqui missionários e missionárias. As portas estão se abrindo porque
Tu é Deus que chama, que envia, que trabalha para que os Teus servos façam a Tua vontade. Faça, Senhor, para a glória do Teu nome. Assim peço em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Pastor Mauro, você não sabe da minha gratidão e alegria de poder ministrar aqui nesse primeiro culto de missões. Muito obrigado.